Eu quero começar esse vídeo te relembrando que o responsável por fazer cumprir na tua vida é aquele que te prometeu, que Deus vai cumprir o que Ele te prometeu e que se Deus falou, então Ele é o único responsável de trazer à realidade o cumprimento dessa promessa. Eu quero ver com você hoje a história de Sara quando ela duvidou do agir de Deus. Então eu quero que a gente analise, que a gente leia junto e que a gente consiga extrair o máximo que a gente consiga dessa grande lição, pelo menos para mim é uma grande lição. Então eu quero ver com você, né, onde Sara estava entre a ansiedade e a promessa de Deus. A gente vai ler então em Gênesis 17, o 15 e o 16. Diz assim a palavra do Senhor. Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai, de agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei, e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre os seus descendentes. Muitas vezes nós somos como Sara. Nós deixamos que a ansiedade tome conta do nosso coração, que a ansiedade tome conta do nosso ser. Nós criamos espaço para que a dúvida entre. Nós muitas vezes, até sem querer, duvidamos do agir do Senhor nas nossas vidas. Nós vivemos com falta de paciência. Eu diria que nós temos até uma certa deficiência de conseguir esperar em Deus. E muitas vezes nós somos como Sara, nós acabamos colocando os pés pelas mãos e colocando a nossa mão onde nós nem sequer conseguimos alcançar. Se a gente tiver que esperar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 70, 100 anos, é melhor que a gente espere. Essa história mostra pra gente o que acontece quando nós tentamos forçar o cumprimento de uma promessa que não fomos nós que prometemos. O Senhor é o único responsável por cumprir aquilo que Ele prometeu. Então vamos lá. O Senhor ali, né, durante todo o capítulo, já tinha falado com eles, tinha falado com Abraão, tinha falado com Sara e tinha prometido a eles então o filho, que foi o que a gente acabou de ler. Só que até então já tinham se passado 10 anos de espera. E aí Sara começou a ficar um pouco cansada de esperar tanto tempo. O corpo, que já era velho, continuou envelhecendo. O ventre vazio permaneceu vazio. E a espera começou a cansar nas costas de Sara. Sara já estava por aqui, ela não queria esperar mais. E ela começou a pensar alguma solução, ela começou a pensar em algum jeito de dar uma ajudinha, de dar um empurrãozinho naquilo que Deus havia prometido. E aí o que ela pensa? Ela pensa, poxa, o Senhor prometeu há tanto tempo, né? Talvez o problema esteja em mim, talvez eu já seja velha demais para gerar uma vida. E foi aí que ela pensou, pronto, e se Abraão se deitar com Agar? Ela sugeriu a Abraão que se deitasse com Agar, a sua serva egípcia, mais jovem, né? Para que então ela engravidasse. E aí é onde mora exatamente o problema, sabe? Nós às vezes somos tomados pela ansiedade de uma maneira que nós queremos forçar um cumprimento da promessa que não fomos nós que prometemos, que não é responsabilidade nossa cumprir. Se foi Deus que prometeu, então é Ele que vai cumprir. Então, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus e nós precisamos fazer exatamente aquilo que Ele nos ordena, que Ele nos comanda. Se Ele tinha dito para Abraão e Sara esperarem, era para eles terem esperado. E muitas vezes nós nos sentimos assim também, né? Ai, muito ansiosos. Ai, mas eu ando ansioso, eu não consigo mais esperar, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo pensar em outra coisa. Precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos buscar mais. E sem se falar que a nossa ansiedade, ela não vai acrescentar em absolutamente nada. A nossa ansiedade não vai mudar nada. A nossa ansiedade não vai fazer as coisas saírem do lugar só porque nós estamos ansiosos.
As coisas não vão andar mais rápido só porque a gente acha que sim, só porque a gente acha que é o tempo certo. As promessas do Senhor não vão se cumprir fora do tempo estipulado só porque o nosso coração quer que assim seja. Nós precisamos ter a nossa vida, o nosso coração enraizados em Deus. E um coração que é enraizado em Deus não pode ser um coração que duvida, não pode ser um coração ansioso, um coração que não sabe esperar. E fora que quando nós falamos que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos cuidar desse templo, eu acredito que vai muito mais além do que você manter uma alimentação saudável, do que você praticar exercício físico. Vai muito mais além de um corpo disposto, de um corpo forte. A mente é parte do templo do Espírito Santo. E nós precisamos vigiar muito, porque a ansiedade é o mal do século, a ansiedade é o mal dos últimos tempos. Não é à toa que o próprio Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E aí Sara simplesmente decide que Deus precisa de uma ajudinha. E eu não julgo Sara. Sabe, Sara era humana como nós, falha como nós, pecadora como nós. E às vezes nós infelizmente deixamos que os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades da nossa carne vençam. Veja, eu não estou dizendo que é suposto ser assim, eu não estou dizendo que é o certo que seja assim, mas nós precisamos ser sinceros. Às vezes acontece, e é exatamente por isso que nós precisamos vigiar, né? Lá em Romanos 7, nós vemos a luta constante contra o pecado, a luta constante interna que o cristão vive. Então, eu acredito que não é só contra o pecado que Paulo se referia, mas também as fraquezas da nossa natureza humana, nossos desejos, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então, a vida cristã, ela não é ausência de lutas, ela não é ausência de espera, mas eu acredito que é um processo de transformação que é feito pela graça de Deus. Precisamos buscar, precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos ler a palavra, alimentar o nosso espírito. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para que ele seja mais forte que a nossa carne. Essa é a verdadeira luta, né? E para que então nós não nos precipitemos e tomemos decisões erradas, no calor da emoção, no calor do momento, como foi ali com Sara, eu acredito. Então a intenção de Sara, na verdade, era fazer alguma coisa para forçar, para agilizar o cumprimento de uma promessa que o Senhor tinha feito. Então Sara decide sozinha que Agar deveria gerar o suposto filho da promessa essa que foi feita a Sara. Então, já começa tudo aí de maneira errada. E eu entendo que Sara devia estar muito desejosa, querendo muito aquele filho, querendo muito viver a promessa, mas eu acredito piamente que Deus ele tinha deixado Abraão e Sara esperarem para que eles vissem que a promessa dependia só e somente de Deus e não da capacidade humana. Nós não podemos, em hipótese alguma, passar à frente do Senhor e jamais tomarmos decisões, sejam elas grandes ou pequenas, e muito importantes ou não tão importantes, sem consultar o Senhor, porque o Senhor é detalhista, o Senhor escreve a nossa história através dos detalhes, baseado nos pequenos detalhes. Então, muitas vezes nós saímos mais prejudicados do que era suposto, assim, entre muitas aspas, né? Falando de uma forma bem brusca. Nós saímos às vezes muito prejudicados porque tomamos decisões no desespero. Nós tomamos decisões sem direção. Nós tomamos decisões sem orar, sem perguntar ao Senhor. E
E foi isso que aconteceu com Sara, sabe? Sara pensou, o tempo passou, nada aconteceu, eu preciso fazer alguma coisa para que essa promessa venha a ser cumprida. E ela estava preocupada porque ela já era de idade avançada e o tempo estava passando e passando e passando. Mas Deus, ele não trabalha com plano B, ele não trabalha com plano C. As promessas do Senhor, elas não são anuláveis. O Senhor não mente, o Senhor não se arrepende. E a palavra de Deus não volta jamais, nunca atrás. Então a Sara, ela estava querendo ali criar um novo cenário, forçar uma nova realidade favorável para que então Deus pudesse cumprir aquilo que ele tinha prometido. E sabe, se tem uma coisa que eu aprendi é que Deus, ele não precisa que as circunstâncias mudem, ele não precisa que as tuas expectativas estejam alinhadas. Quando o Senhor diz que vai fazer, é porque ele vai fazer. Se ele diz que vai ser assim, vai ser assim. Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que nos promete. E a ansiedade de Sara acabou que causou um dano maior do que ela estava esperando, né? E é exatamente isso que acontece. Às vezes nós tomamos decisões e as consequências dessas decisões trazem danos maiores para as nossas vidas. E aí mora o segredo, a importância de obedecer a Deus, a importância de apresentar tudo a Deus, a importância de seguir restritamente os comandos do Senhor para que a gente viva uma vida plena. Ela mal sabia o que ela estava fazendo, ela mal sabia, ela mal parou para pensar nas consequências. Ela não imaginava que dessa história sairia uma mulher frustrada, uma mulher humilhada e um filho gerado fora do tempo da promessa. Será que nós não somos as Saras dos dias atuais, vivendo com um coração ansioso, um coração impaciente? Não conseguimos esperar em Deus, esperar o tempo de Deus, tem que ser tudo para agora, tudo para ontem. Que coração é esse? Que filhos são esses que dizem obedecer, que dizem amar, que dizem, ai Senhor, eu confio em Ti, mas não conseguem entregar para o Senhor e dizer, Senhor, tudo bem, olha, tá difícil, mas eu confio em Ti, me ajuda a esperar, transforma meu coração, transforma a minha mente. Eu me pergunto, o que teria acontecido se Sara tivesse esperado? O que teria acontecido se Sara tivesse confiado em Deus? O que seria evitado se ela tivesse esperado o tempo certo? Então a gente vê que a obediência, ela é a base para viver uma vida de milagres com o Senhor. E é a base também para que Isaques sejam gerados no tempo certo. E o mais incrível dessa história é que mesmo depois de Sara ter tomado uma decisão que provavelmente arruinaria tudo, Deus foi misericordioso. Deus cuidou dela, Deus cuidou de Agar, Deus cuidou de Ismael. Deus reafirmou a promessa que tinha feito a Sara e a Abraão. E no tempo certo nasceu Isaque, o filho da promessa, a prova de que Deus não se atrasa, a prova viva de que não importa o tempo de espera, não importa o tempo, porque Ele é o dono do tempo. A espera deles revelou os dois lados, né? As suas fraquezas, quanto o crescimento. Você pode ler depois, né? Em Gênesis 18:12, Sara ri. Ela fica incrédula, ela não acredita que Deus vai fazê-la gerar uma vida. Então ela ri. Mas em Hebreus 11:11 a gente vê, né, que Sara diz que Deus foi fiel. Então esse tempo de espera, na verdade, que o Senhor estava deixando eles estarem, mostra que a fé deles amadureceu ao longo do tempo da espera. E às vezes a gente não entende porque o Senhor permite espera, porque o Senhor permite certas coisas. E no final a gente só precisa confiar, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele conhece os nossos corações. Se Sara não tivesse esperado o tempo que esperou, ela não consideraria Deus talvez um Deus fiel, e ela talvez não tivesse a sua fé amadurecida
porque ela teve que passar pelo processo de espera para que a fé dela fosse fortalecida e fosse amadurecida. Talvez hoje você se veja em Sara, cansado, sem esperanças, se sentindo cada vez mais velho, cada vez mais incapaz de gerar, cada vez mais improvável de alcançar a sua bênção. E talvez o teu coração esteja desesperado, esteja ansioso, e talvez você esteja quebrando a cabeça, procurando a solução para um problema que na verdade nem existe. E eu acredito que o Senhor, Ele olha para nós e diz: ei, calma, confia, espera o tempo certo. Eu sou todo poderoso, a tua vida tá, olha, na palma das minhas mãos. Eu tenho controle sobre todas as coisas, não importa o tempo que passou. Eu sou o dono do tempo, eu sou o dono da tua vida, eu sou o dono de tudo. E lembra daquela promessa que eu te fiz? A responsabilidade de cumpri-la ainda é minha. Você não precisa colocar a sua mão onde você não pode alcançar. Você não precisa que as circunstâncias mudem para que o Senhor cumpra na tua vida o que Ele prometeu. Que você apenas espere, que nós apenas esperemos. Que nós apenas obedeçamos, descansemos. A responsabilidade de fazer cumprir o que Deus te prometeu é dele. Então, assim como na vida de Sara, né? O Senhor, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade, Ele ressignifica os nossos erros, as nossas decisões tomadas de forma equivocada. Ele perdoa e Ele nos abençoa no tempo certo que é o tempo dele. O que vem de Deus não vem quando nós achamos que estamos prontos, ou quando nós queremos, mas sim quando Ele decide que nós estamos prontos e aptos para receber. E com essas palavras eu encerro. Que nós hoje possamos ter corações dispostos a esperar, corações que realmente confiam, que se deleitam no Senhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir que você feche os seus olhos e vamos orar então juntos. Deus amado, Deus querido, obrigada por essa palavra maravilhosa, que nós possamos aprender com os deslizes de Sara, que nós venhamos esperar, Senhor, o tempo da promessa, o tempo certo, que o nosso Isaac venha nascer, Senhor, no tempo certo. Que as tuas promessas, Senhor, elas não voltam atrás, a tua palavra não volta atrás. Tu és um Deus fiel, tu és um Deus imutável, um Deus, Senhor, de extrema bondade, de extrema sabedoria. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ressignifica nossos erros, o Senhor ressignifica as nossas decisões tomadas, Senhor, de maneira equivocada, no momento, Senhor, do calor, no momento da emoção. Então eu quero te pedir, Pai, que o Senhor libere sobre nós a tua paz, a tua plenitude, que nós possamos esperar, Senhor, enquanto te adoramos, enquanto te buscamos. Nós queremos colocar aos teus pés tudo aquilo que tem nos preocupado, tudo que tem tirado o nosso sono. Senhor, blinda nossa mente, Pai, o grande campo de batalha. Blinda nosso coração, que nós possamos, Senhor, realmente descansar em Ti, para que filhos não sejam gerados fora do tempo da promessa, para que nós não sejamos, Senhor, menos inteligentes, eu diria, e não passemos, Senhor, à tua frente, porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono das nossas vidas e o Senhor está em controle de tudo. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Se você acha que essa mensagem deve ser compartilhada com alguém, por favor, faça isso. Se você tiver algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários. E é isso. Que Deus te abençoe e que nós possamos amadurecer a nossa fé enquanto esperamos, enquanto ainda não é o tempo de Deus. Deus é um Deus fiel, um Deus bom. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau.